Deixa eu fixar aqui a minha imagem, para todo mundo ver. Boa noite a todos. Então, a gente já teve uma breve apresentação do que a gente fez de trabalho, da base que nós utilizamos para montar o currículo do técnico em prevenção e combate a incêndios. Falamos também do apontamento de alguns erros na montagem do curso de pós em segurança contra incêndio, tá? Apontado por alguns especialistas, onde eu falei sobre uma grande quantidade de horas voltado para a formação desse engenheiro de segurança contra incêndio, pensando apenas na parte hidráulica de combate a incêndios, tá? O que a gente não quer cometer aqui é montar esse profissional, é gerar esse profissional, gerar esse currículo, na verdade, esse currículo base, com esse erro. O que nós vamos fazer aqui é apresentar um currículo que ele pode ser aplicado em todo o Brasil, mas que não cometa erros de deixar a segurança contra incêndio de lado. Por quê? Porque a segurança contra incêndio ela é uma ciência multidisciplinar. Ela precisa de algumas visões diferentes para gerar conhecimento. Da mesma forma, para o bombeiro. O bombeiro ele não é um profissional completo se ele souber apenas segurança contra incêndio, e é o que nós não queremos também. Por isso, eu, sendo um especialista de segurança contra incêndio, contei com a ajuda de alguns outros profissionais na montagem desse currículo, tá? Esse currículo foi elaborado, mais uma vez, né, repetindo o que eu já falei, ao longo de 5 reuniões, onde nós discutimos a segurança contra incêndio para formar um bombeiro líder previsto na Lei 11.901. Tivemos como base o Centro Nacional de Proteção e Prevenção a Incêndios da França, tivemos como base a NFPA, porque nós tivemos atrelado a todo esse currículo a NBR tem as suas normas com base na NFPA. Então, nós pegamos tudo isso, trouxemos aqui para o nosso currículo base. Nós também trouxemos o entendimento de que esse profissional ele precisa trabalhar e ele precisa atender o mercado de trabalho. Ele não pode ser um profissional que ele não seja, ele não consiga entrar nesse mercado de trabalho, ele não funcione de acordo com o mercado de trabalho. Então, a gente colocou tudo isso, a gente teve como prioridade pensar em tudo isso. Um ponto também importante é da questão dos professores. Nesse primeiro momento, será difícil buscar professores capacitados para dar todas as matérias. O que nós orientamos é buscar especialistas para montagem dos módulos, mesmo se estiverem em outros estados, tá? Isso é importante. Importante também a adaptação do curso técnico em prevenção e combate a incêndios para atender a sua regionalidade, tá bom? Então, eu falei um pouquinho que o nosso currículo base, ele era previsto ali com um pouquinho de mais de 1.000 horas, lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, tem 1.000 horas, tá? Tem base como 1.000 horas, mas nós aqui passamos um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho por que a gente passou um pouquinho dessas 1.000 horas, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver só se ele já está aberto aqui, tá? Ele já está aberto. Eu vou só apresentar aqui para vocês como que ficou esse currículo base, tá bom? Eu já vou mandar aqui para vocês também pelo fórum, tá bom? Uma questão importante, e é sempre bom de frisar. Por que é bom frisar, pessoal? Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu sei que um amigo meu ele fez o mestrado lá, então ele tem esse conhecimento bem atualizado, ele continua morando nos Estados Unidos. Ele me falou assim, ó, Fabrício, o curso de graduação aqui nos Estados Unidos ele é dado por 3 universidades. Essas 3 universidades dão essas aulas EAD. Por quê? Porque regionalmente é difícil você conseguir demanda para montar esse curso. Então, é um ponto que vocês têm que ter cuidado, tá? Na nossa reunião do MEC, a gente pensou no curso EAD já, a gente estava dentro do isolamento completo mesmo, não tinha essa flexibilização que hoje estão tendo na maior parte dos estados.
Então, essa questão do EAD estava sendo muito mais discutida. Naquele momento, a gente apresentou ao MEC a possibilidade de ser um curso de 60% à distância, no caso da escola escolher um curso EAD. Mas foi chancelado pelo MEC a seguinte disposição. Como vocês estão lendo aí, ó, o curso ele terá 1.000 horas, a partir de 1.000 horas, tá? Pelo menos 1.000 horas, onde, quando ele for presencial, então assim, ó, a escola técnica falou, meu curso vai ser presencial. Ele poderá ter até 20% EAD, não presencial, tá? Ele pode usar linguagem síncrona, né, fazer transmissões ao vivo. Ele pode usar linguagens assíncrona, orientações assíncronas, quando o instrutor ou o professor vai para a sala de aula, grava essas aulas e transmite. No caso de ser presencial, apenas 20%. Já o curso oferecido na modalidade EAD, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, você precisará ter até 80% não presencial. Não presencial. O EAD ele vai poder utilizar até 80% para entregar esse conteúdo à distância, tá bom? Então, a gente está falando de 1.000 horas de conhecimentos para formar, 1.000 horas mínimas para formar esse bombeiro líder, esse técnico em prevenção e combate a incêndios, tá bom, pessoal? Vamos lá. Isso daqui tudo está no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, tá bom? Então, eu vou passar bem rapidinho por isso tudo, para a gente chegar na fonte das nossas discussões, tá bom? Então, eu vou apresentar etapa a etapa para vocês. No ponto de parada, meu ponto de parada vai ser o APH. Então, eu vou passar tudo, vou pular o APH e depois eu volto para a gente abrir aqui o microfone para o Wagner e para o Fábio apresentar especificamente esse currículo montado na parte de APH, que a gente contou com outros especialistas trabalhando num grupo técnico mesmo, num grupo para formar essa estrutura ali. Então, vamos lá. Então, o primeiro módulo, ele visa atender o que lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e vocês vão sempre ver isso daqui, ó, analisar projetos de proteção contra incêndio. Isso daqui está previsto lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, nós pensamos o seguinte, como atender esse Catálogo Nacional do Curso Técnico quando ele obriga a esse técnico em prevenção e combate a incêndios a analisar projetos de proteção contra incêndio, tá? Então, o que eu fiz? A gente teve uma discussão, um trabalho muito grande, muito longo. Eu não sei se o professor Aloysio está aqui, o professor da Universidade Católica de Petrópolis. Ele é o coordenador do curso de Prevenção e Combate a Incêndios. Nós tivemos um trabalho muito longo para montar o currículo, essa grade da Engenharia de Segurança contra Incêndio, tá bom? E daí? E daí que nós conversamos com alguns professores de todo o Brasil para formar esse profissional de nível de engenharia. E depois, o que a gente pode pegar disso para que a gente consiga passar para um aluno de ensino médio, que ele vai ter aquela física de ensino médio, que ele vai ter aquela matemática de ensino médio. O que a gente consegue passar para esse aluno? Então, eu coloquei aqui, tá bom? Então, ele precisa conhecer as classes de fogo, ele precisa ter um conhecimento base do ambiente pré-flashover, flashover, pós-flashover. Esse risco inerente à entrada e saída de um ambiente que aconteceu ou que está acontecendo um incêndio, é bom, é muito importante que ele conheça, para ele gerenciar esses riscos de entrada e saída melhor, tá? Então, vamos lá. Descrição qualitativa do incêndio em espaço fechado. A gente está falando de um espaço com até 100 metros cúbicos. Por que, Fabrício, 100 metros cúbicos? Porque a engenharia de incêndio tem um livro base, que é o livro do Drysdale, que ele vai falar especificamente e vai especificamente com base em muitos estudos com esse ambiente de até 100 metros cúbicos, onde você tem a questão da ventilação, você tem a questão de pressões diferentes. Então, você tem muito bem esse estudo, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele tem a análise qualitativa do incêndio em ambiente fechado, a taxa de queima e a energia liberada pelo incêndio. Lembrando que hoje os nossos projetos eles são baseados em carga de incêndio e não em taxa de queima e não em energia liberada pelo incêndio. E o que isso implica? Implica
que nós não conseguimos entender se uma madeira, uma madeira de lei, que a gente chama uma madeira bem firme, ela colocar incêndio é diferente da gente pegar essa madeira, raspar essa madeira e colocar fogo nela. É diferente. E a gente precisa mostrar para esse técnico em prevenção a incêndios que isso é diferente, que a queima dessas duas cargas de incêndios idênticas é diferente, tá? Há taxa de queima diferente, há energia liberada pelo incêndio em um tempo diferente. Dinâmica do incêndio controlado por ventilação. A gente precisa mostrar para ele que há um mapeamento estabelecido em um ambiente fechado. E nesse ambiente a gente começa a abrir frestas, abrir portas, abrir janelas. E o que isso vai implicar no incêndio, tá? Dinâmica da fumaça em espaço fechado também. Depois a gente vai para o objetivo 2, ainda para atender isso daqui, ó, análise do projeto de proteção contra incêndio. No objetivo 2, os aspectos relacionados ao projeto técnico arquitetônico visando a segurança contra incêndio. Então, a gente precisa abordar os aspectos técnicos do projeto arquitetônico e urbanístico que eles vão influenciar no nível de segurança contra incêndio das edificações, ressaltando a importância da introdução de medidas adequadas desde a fase inicial do processo de planejamento e o projeto dos empreendimentos. Deixa eu fechar aqui rapidinho para falar com vocês. Para ver de novo vocês aí, ver se vocês estão conseguindo trabalhar aqui comigo. Emerson, boa noite, Emerson. Tudo bom? Então, olha só, há um cuidado muito grande hoje com universidades de ponta quando vão apresentar a questão arquitetônica do prédio, porque a questão arquitetônica do prédio, na maioria das vezes, quando a gente olha para a segurança contra incêndio, como você faz a compartimentação desse prédio, aonde esse prédio está instalado. Então, até na compra do lote onde vai ser instalado o prédio, se ele está perto do bombeiro, se ele está distante do corpo de bombeiros, se as ruas suportam a entrada e a saída de viaturas, se suportam essas manobras de viaturas nas proximidades. Então, foi esse o cuidado que a gente também pensou, tá? Na hora que a gente estabeleceu esse currículo mínimo aqui para esse profissional técnico, tá bom? Então, todos os pontos integrados, até os equipamentos ativos e as proteções passivas em edificações existentes. O que é isso? As edificações que elas existem antes do Código de Segurança contra Incêndio Regional, seja ele municipal, seja ele estadual. Na maior parte do Brasil, hoje, você tem o Código Estadual muito forte. Então, aquelas edificações que foram estabelecidas antes, elas tiveram que passar por adaptações. Então, esse profissional técnico precisa também entender se as adaptações estão sendo, se foram já feitas e se elas estão garantindo um nível de segurança adequado para aquela edificação existente antes do código, tá? O objetivo 3, ainda dentro da parte 1, são os sistemas ativos de proteção contra incêndio. E aqui, a gente fez uma questão de colocar as partes dos sprinklers, sim, os sistemas fixos especiais de águas e gases também. Ele precisa saber o que é o FM200, por que ele é melhor utilizado em central de processamento de dados, por que você não utiliza a água. Entender isso, entender o risco que está alocando o sprinkler ou o sistema de gases, é importante para esse técnico também. Então, a montagem desse currículo ele tem que ter um coordenador. Esse coordenador ele precisa pegar esses pontos que estão sendo apontados aqui e traduzir esses pontos em conceitos, em horas bem divididas, tá bom? Para passar de uma forma adequada para um aluno de ensino médio, tá bom? Mais uma vez, a gente vai falar ainda sobre a parte de analisar os projetos. Olha, sobre essa parte daqui, que é a parte 1, analisar projetos de proteção contra incêndio previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Existe o objetivo 4, que é o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. Pouquíssimo ainda falado, tá? Pouquíssimo falado. A gente deixa muito isso na mão da engenharia eletrônica, da engenharia
que vai cuidar desses tipos de equipamento, mas a gente precisa saber quando modificar um ponto de um detector de fumaça, quando você passar por modificações prediais, se o teu projeto já está atendendo ou não. E esse técnico precisa saber fazer um bom plano de manutenção para todos os equipamentos de proteção ativo. É importantíssimo. E os passivos também. A questão das escadas, a questão de estarem desobstruídas, a questão de não estar colocando nenhum equipamento fixo dentro das escadas, isso é importante. Esse técnico precisa saber analisar tudo que foi pensado no projeto e verificar se está atendendo o prédio, o objetivo desse prédio hoje, e se não, quem ele chama, quem ele pede essa consultoria, essa ajuda para atender os riscos existentes agora no prédio, tá bom? O segundo ponto é elaborar procedimentos de abandono de área. Então, para isso, a gente guardou 34 horas, tá bom? Qual é o objetivo dessa parte? É um objetivo muito importante. Na hora que a gente elabora procedimento de abandono de área, a gente está pensando em alguns pontos que são deixados em alguns momentos, principalmente quando nós estamos treinando a nossa brigada de incêndio, os nossos bombeiros civis, das particularidades da nossa edificação, que é a questão do comportamento humano, tá bom? Como que o comportamento humano como que a arquitetura vai impactar nesse comportamento humano? Existe a questão do pânico mesmo? Sempre vai existir a questão do pânico? Os sistemas de saída de emergência, eles estão adequados à NBR 9077? Ele precisa entender o que trata essa NBR. Ele precisa entender das modificações que estão sendo previstas dentro dessa nova NBR. É muito importante, porque é ela que vai traduzir a capacidade ou não de abandonar aquela determinada área, tá bom? Pessoal, eu vou falar bastante aqui, eu peço um pouco de cuidado, um pouco de anotação. Se está ficando cansativo, o que eu faço? Acontece muito isso comigo. Está ficando cansativo, a pessoa lá do outro lado está falando, eu já não estou conseguindo prestar atenção em nada. Anota. Porque pode ser o cara mais importante, pode estar o cara mais importante do mundo. Se ele passar de 4 horas falando sobre um determinado assunto, você vai começar a dispersar. E a gente precisa bater nisso daqui hoje, a gente precisa finalizar. Então, se tá ficando cansativo, começa a anotar o que eu estou falando, que é mais uma forma de você começar a prestar atenção no que eu estou falando para a gente comentar lá no final. Porque se não tem comentário, não tem por que eu estar aqui. Tá bom? A gente precisa discutir e entregar isso hoje, tá? Vamos lá, vamos acelerar esse negócio daqui para a gente fechar isso no horário certo. Analisar situações que possam oferecer risco para a vida, analisar os principais potenciais de danos ambientais por consequência de acidente ou incêndio. Então, essa parte é uma parte muito de gerenciamento de riscos, né? O que a gente consegue interpretar com os riscos levantados, como que a gente levanta esses riscos, o que isso pode afetar uma vez aquilo acontecendo, o que a gente pode fazer, o que a gente pode mitigar, o que a gente pode passar, o que a gente pode, se acontecendo, como que eu posso responder, qual o tipo de resposta que eu dou para aquilo dali. Então, qual é o objetivo? Isso daqui tudo eu vou entregar para vocês não se preocupem. Mas, assim, o objetivo é desenvolver uma nova maneira de pensar sobre o risco de incêndio e explosão nas edificações e processos industriais. Vejam bem, eu não coloquei aqui, indústria, e coloquei edificações, porque dentro da própria indústria tem edificações. Eu coloquei processos industriais que vão ser tratados pelo gerenciamento mesmo de processo, tá? O gerenciamento dessa segurança de processo, incorporando a conhecimentos técnicos, científicos e de gestão. Então, esse técnico ele precisa identificar, avaliar e prevenir o risco de incêndio e explosão nas etapas dos ciclos de vida da edificação e processos. Isso daqui é muito estudado em gerenciamento de riscos, tanto pela gestão de projetos mesmo, mas a nossa abordagem aqui é
entender esse risco e comunicar ao superior, e saber fazer essa comunicação. Verificar o impacto, a probabilidade desse impacto e passar para frente. Então, esse técnico, ele precisa entender das ferramentas que consegue fazer o levantamento desses riscos, a probabilidade de que esses riscos venham a acontecer e entender, caso esses riscos aconteçam, o que ele precisa ser feito como contingência, tá? Como contingência desse acidente. Tá bom? Então, eu deixei aqui todos os pontos que a gente precisa olhar, tá? E eu vou passar aqui, ó. 5 e 6. Analisar e implementar o plano de emergência. Elaborar procedimentos operacionais empregados como padrão para os atendimentos às emergências. Ponto importante. Esse técnico, ele não vai criar, ele não vai elaborar. E essa é uma palavrinha-chave. Ele vai apenas analisar e implementar o plano de emergência daquele plano que já está construído, tá? Uma pessoa, quem pode construir? Na verdade, hoje a NBR 15219 fala que é uma equipe multidisciplinar, tá? Essa equipe multidisciplinar terá como um responsável técnico que deve assinar esse plano de emergência. Nesse caso, o nosso caso, técnico em prevenção e combate a incêndio, ele precisa analisar e implementar aquilo que foi elaborado, tá bom? Então, o que a gente precisa? A gente precisa apresentar aos alunos os conceitos de equipamento e a estrutura mais importante da elaboração do plano de ação de emergência industrial e de contingência. Uma vez aquele incêndio acontecendo, uma vez a explosão acontecendo, o que eu faço daí para frente? Então, conscientizar o aluno sobre a importância de elaborar e manter um plano sempre atualizado. Dar condições ao aluno para planejar e coordenar simulados e ações de emergência. Dar noções de gestão de segurança contra incêndios de edificações. E aqui eu coloquei todos os pontos que eu já vou passar para vocês. Calma aí. Esse ponto é o ponto 7. Eu vou pular e depois a gente volta, tá? Aqui nele. Mas, por enquanto, eu vou pular. Vamos pular. Bom, realizar atendimentos de prevenção e controle especializado em incêndio. Nesse momento aqui, a gente vai para uma questão bem regional, tá? É nesse momento que o aluno ele precisa entender as normas do seu município, se tiver, e estaduais. Então, ele precisa entender das legislações e normas técnicas para prevenção e combate a incêndio, mas ele precisa também saber entrar, saber treinar o pessoal para entrar, saber esperar o corpo de bombeiros. E aí, quando eu falo sobre corpo de bombeiros, eu falo sobre os bombeiros públicos, ou, no caso de uma indústria, de uma segunda ou de uma terceira intervenção, né? Então, a gente precisa mostrar como que ele faz isso com os equipamentos que ele tem dentro da planta industrial, dentro da edificação dele, mas ensinar também ele a utilizar cada um desses equipamentos. É nesse momento que ele vai para a casa de fumaça, é nesse momento que ele vai combater um incêndio lá no campo de treinamento, e é importante que esse campo de treinamento também esteja adequado à NBR, tá? A NBR 14277, tá? Que vai falar sobre campo de treinamento, tá bom? Então, tem toda a parte técnica que você deve fazer. Tem a parte de realizar atendimentos e resgate técnico. Aqui, eu segui a NBR 16877, que pede 154 horas, das quais 60 horas devem ser obrigatoriamente práticas. E quando eu falo obrigatoriamente práticas, eu estou prevendo o curso EAD. Para cumprir 20% desse curso, de 1.000 horas, tá? 20% de 1.000 horas, eu estou somando aqui para chegar nas 200 horas, tá bom? Então, 60 horas, obrigatoriamente, quando eu falo de realizar atendimento de resgate técnico, devem ser práticos, a pessoa deve ir, o aluno deve ir para o campo de treinamento e treinar. Realizar atendimento com produtos de emergência perigosos. Também, eu segui a NBR 16877. Mais uma vez, lembra que pela primeira vez, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, na questão da segurança, né, que a gente sabe, que a gente trabalhou, teve essa
contribuição muito importante dada pela ABNT, né? Que foi representado pelo Jorge Alexandre muito bem, tá bom? Então, o Jorge Alexandre levou esses pontos para ancorar na formação desse bombeiro de nível técnico. O ponto 11 é implantar e coordenar brigadas de incêndio de emergência, tá bom? O aluno ele precisa entender a importância desse brigadista, tá? Principalmente no comportamento humano, principalmente na individualização da sua edificação ou do seu processo industrial, tá bom? Ponto 12, analisar os principais potenciais de perdas de propriedade por consequência de acidentes, tá? Aqui a gente vai trabalhar muito a parte do gerenciamento de risco, tá? Por quê? A gente precisa entender os métodos quantitativos, qualitativos de impacto dos riscos previstos, aplicações de case. É importantíssimo que o coordenador coloque casos que aconteceram e as respostas de contingências aos riscos. Por exemplo, um case muito estudado foi o caso de Brumadinho, que havia uma probabilidade apresentada já, e isso já foi divulgado, daquilo acontecer pequeno, mas o impacto seria muito grande. E no momento da contingência, eles deram um show, mesmo acontecendo tudo aquilo de errado que aconteceu em Brumadinho, no momento de estabelecer a contingência, eles deram um show. Então, esses tipos de case é importante para o aluno estabelecer o que ele consegue prever na hora do gerenciamento do risco dele. Tá bom? Elaborar procedimentos administrativos de elaboração de relatórios e gestão de pessoas. Aqui é uma questão bem, também lá, puxei da 16877, o bombeiro, esse técnico de prevenção e combate a incêndio, garantido que tudo que esteja hoje ativo na sua edificação, no seu processo industrial, continue em funcionamento. Não adianta nada você ter hidrante, não adianta nada você ter pessoas, não adianta nada você ter consultorias, auditorias, que você não consiga utilizar aquilo daí no momento necessário. Então, isso daqui são os procedimentos administrativos para garantir que aquilo dali esteja funcionando e ancorado sempre às normas da ABNT. Tá bom? Pessoal, eu fechei por aqui e fiz isso bem rápido com o objetivo de passar essa parte de APH para o Fábio e para o Wagner, que estão aqui. Mas assim, vocês aqui, vocês têm 20 minutos para a gente falar sobre isso, porque não é interessante que nós passemos das 10 horas, porque as pessoas amanhã vão trabalhar novamente, então a gente não pode passar de 10 horas. Então, Fábio e Wagner, vocês estejam à vontade, eu vou descendo aqui para vocês, é só vocês pedirem, e eu vou passando isso daqui junto com vocês, tá bom? Fábio, tá pronto aí? Wagner, tá por aí? Estou por aqui, sim. Tá ok, bom, ok. Isso daqui foi o que vocês pensaram lá juntos, e resultou com base na portaria 2488, tá? Mais uma vez, eu vou explicar, eu não estava com o Romário fazendo aula, não pôde participar dessa reunião, tá bom? Então, vamos lá. Wagner, você quer falar um pouquinho dessas reuniões, o que aconteceu, como que foi, dar essa introdução aí? Então, vamos lá. Boa noite a todos. A gente se reuniu e aí a gente começou um brainstorm, né? Tendo em vista aí as diversas publicações em que todos nós seguimos meio que direta ou indiretamente, né? Falamos de todas as publicações internacionais, batemos em cima da portaria nacional, né? E foi chegamos num consenso, né, de que essa carga horária de 210 horas é uma carga horária condizente que a gente possa atender, né, as demandas aí tanto das publicações internacionais quanto as publicações nacionais. Quer fazer alguma colocação, Fábio? Falar um pouquinho sobre o grupo, né?
esse assunto. É um assunto delicado que a gente tem na grade, então a gente sabe que o profissional hoje bombeiro, ele tem que suprir o mercado, e esse é um ponto muito importante. Então, a gente tinha vários profissionais lá, né? Todos dedicados à área, mas também lembrando que ele entra como uma matéria complementar. Então, a gente também saberia que cada hora que ela tivesse a mais, a gente poderia perder um certo conteúdo, né? Também. Então, assim, foi pensado, estudado, né? E a gente pensou de uma forma do que, quando a gente tiver o conselho de classe, ele vai dar autonomia para esse profissional. Então, se a gente conseguir montar o currículo que atenda o que a legislação vigente já prevê, isso o conselho ganha força, né? Então, a gente pensou em fazer toda essa parte aí já para deixar o profissional preparado para o mercado, né? Então, assim, foi um diferencial do grupo, né? Verificar o que o MEC já apresentava em outros cursos, né? Mas, de qualquer forma, acredito que está sendo o curso que vai ter a maior parte aí de atendimento de emergências hoje, né? Tanto, acho que nível médio para nível de graduação também, e na parte de fora hospitalar, né? Então, assim, foi pensado aí com muita dedicação e muita discussão. Aí, espero que vocês aproveitem aí e entendam a grade como que ela ficou aí, para a gente atendeu muito bem, né, Vargas? Né, Agão? E aí é isso aí. Só para falar para vocês aí que a contribuição de todo mundo foi ótima. Maravilha, Fábio. É isso mesmo. A gente tem que agradecer a equipe que se desdobrou aí para a gente tentar chegar num consenso, de forma que a gente possa atender toda a demanda nacional, né? Porque a gente sabe que cada região acaba tendo uma peculiaridade, mas a gente precisa pensar num todo, tendo em vista que é uma grade nacional. Pode estar subindo para a gente, Fabrício, por favor? Então, o objetivo é apresentar ao aluno os conceitos básicos, né, para garantir um... Deixa eu só afastar um pouquinho para mim enxergar tudo, ok? Apresentar ao aluno os conceitos básicos para garantir um efetivo atendimento no pré-hospitalar. O programa ele vai atingir, né, o sistema do atendimento serviço do atendimento pré-hospitalar. Então, vai falar como que funciona o sistema, como que funciona a saúde, como que funciona o pré-hospitalar móvel, né, e as comunicações, e aí entre as centrais de regulação e as empresas particulares, como que elas devem se envolver quando o atendimento acaba sendo diretamente na indústria, né? Então, se ela for fazer o atendimento dela, ela também tem que se reportar ao serviço, né? Para poder saber para que hospital vai ser feita essa demanda e tudo mais. Aí também existe a cena da emergência, onde a gente vai trabalhar o dimensionamento da ocorrência, vai falar sobre a cinemática do trauma, os acidentes com produtos perigosos, né? Tudo assim de uma forma bem ampla, lembrando que terá tópicos voltados a cada tipo de, né? No caso, atendimento a produtos perigosos é uma coisa, né? E os acidentes com as pessoas envolvendo os produtos perigosos é o que o pré-hospitalar vai estar envolvendo. A grade a gente também contemplou, né, a parte de anatomia e fisiologia, que isso é muito importante, né, para que o profissional entenda como que está funcionando o corpo humano, o que pode ter sido afetado por conta daquele acidente. Pode subir. Aí, propriamente dito, a parte de atendimento, né, a vítima, ao cliente, ao usuário, aí cada um vai estar dando a sua denominação, mas tem a abordagem primária, o manejo das vias aéreas, a reanimação cardiopulmonar, a remoção do paciente e a abordagem secundária do paciente, lembrando que o paciente, uma vez que você começou a tratá-lo, você tem que, né, estar supervisionando ele até a chegada, né, no hospital ou até a chegada da equipe que for fazer o atendimento. Em hipótese alguma, você pode deixá-lo, né? Então,
essa abordagem secundária faz parte o tratamento contínuo desse paciente até a entrega propriamente dita, né, no hospital de referência. Aí vamos falar de traumas, né, em geral, principalmente a parte musculoesquelética. Vamos abordar alguns traumatismos específicos a nível de crânio, raquimedular e por aí vai, e também das imobilizações, né, que hoje acaba tendo... muita gente fala, movimenta, não movimenta, estabiliza, não estabiliza. Então, a gente também tem que tratar esses assuntos. As emergências clínicas, né, que são, acabam sendo, né, os atendimentos que ocorrem nas indústrias em geral, né, tirando a parte traumática, a gente tem também bastante situação em que tem os problemas cardiológicos, respiratórios, neurológicos, e aí a gente vai dar uma atenção especial a isso. As urgências e emergências especiais relativas às emergências ambientais, né? O Fabrício falou bastante em relação a fogo em mato, né? As incêndios florestais, isso aí é muito importante. Também para tratar a pessoa que está sofrendo dessas emergências. Afogamento e acidentes de mergulho, que também são assuntos pertinentes. Os pacientes especiais, né, e aí a gente está, né, englobando aí os traumas em idosos e as gestantes, né? As emergências pediátricas, as intoxicações exógenas, né? Que aí pode ser tanto a nível de intoxicação, por respiração, por absorção, por inalação, ou acidentes com animais, né, peçonhentos, também entra nessa parte. O acidente com múltiplas vítimas, e aí está tratando a parte do método START, né, e selecionamento de vítimas. O parto emergencial, né, quando se deve ser feito, quando não se deve ser feito, quando existe a contraindicação desse parto, que a gente vai ter que estar transportando essa vítima, essa gestante, né, a parturiente, para o hospital, né, ou seja, porque assim, o parto, na verdade, ele é uma obra da natureza, né? Então a gente acaba só respeitando o que a natureza faz, mas tem situações em que a gente, né, não pode assisti-lo, né, como o paciente, né, no caso da gestante, HIV, hipertensa e por aí vai. As hemorragias, né, falar dos tipos de ferimentos, a pessoa entrando em estado de choque, os tipos de bandagens que se utiliza, né, e aí entra a parte de torniquete e tudo mais, e isso é interessante. A parte de biossegurança, que hoje, né, a gente fala bastante, principalmente em relação a essa situação do Covid, né? De proteção, de higienização de mãos, de usar os EPIs adequados para cada situação, isso é muito importante. Pode subir, Fabrício, por gentileza. Eu acho que finalizou, né? É isso? Fechou. Então, assim, a gente vai estar abordando, né, uma carga horária que vai contemplar bem a portaria, né, 2048, vai contemplar também a NBR, né, 16877, que também, né, especifica uma grade um pouco abaixo, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer que o profissional ele possa ter uma grade ampla, né, que ele possa, não só, né, no caso da função como bombeiro líder, mas também que ele tenha um pouco de conhecimento no atendimento pré-hospitalar propriamente dito. Não vai sair, obviamente, né, um técnico de enfermagem, mas ele vai ter um conhecimento tanto quanto, até mesmo porque algumas escolas
de formação de nível técnico em enfermagem não tem essa grade em atendimento pré-hospitalar. Então, ele vai, né, vai estar saindo com uma grade aí bem interessante para poder atuar na sua função. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se querem perguntar. Bom, essa é a hora. Essa é a hora. Quem quiser comentar, falar sobre a grade, essa é a hora. Eu vou estar dividindo aqui, passando para todos vocês aqui pelo chat, tá? O documento, para vocês terem acesso. Ainda é um rascunho, a gente vai colocar ele com uma cara bonitinha, mas é o conteúdo que nós teremos no curso técnico, tá? Deixa eu passar aqui. Fabrício, eu vou deixar para fazer minha pergunta. Boa noite aí, pessoal. Emanuel aqui em Minas Gerais. Na hora que for sobre a parte de incêndio, tá? Acho que agora, como está falando mais de APH, vamos deixar quem quiser fazer a pergunta mais na área da APH e depois você me lembra aí, tá na parte de incêndio, num tópico lá em cima, lá, beleza? E uma sugestão? Olha, a gente vai pegar a tua sugestão, mas a gente já... Quem é que falou? Foi quem que falou? Desculpa. Emanuel. Foi Emanuel. Emanuel. Manuel, a gente está fechando. Na semana retrasada, a gente abriu para esse tipo de comentário. Mas você pode comentar. A gente abre aqui, você... Deixa eu abrir aqui para você. Eu acabei de mandar para todos, tá? Então é só pegar no chat. O Fabrício, tem bastante pergunta lá no chat ao vivo do YouTube. Seria interessante depois dar uma olhada lá. Tá bom, eu já olho já. Vamos lá, Manuel, pode falar. Manuel? Oi, é sobre aquela da outra vez a qual nós estávamos reunidos, quando eu falei sobre aqui no item, deixa eu só ver, já abri aqui, deixa eu só. Tá lá no, acho que é no item 2, se não me engano. Deixa eu ver aqui, o item 2. Não sei se é o item, não. É o item. É onde fala sobre os sistemas. Deixa eu abrir aqui. Elaborar procedimentos áreas. Bom, a gente fala sobre sistemas de detecção e alarme. Não, acima. Tópico fala... acima, para cima. Não, para cima aí. Pronto. Aí, ó. Na última reunião, eu tinha comentado com vocês, até peço desculpas, Fabrício, porque esses dias, assim, tá bem cansativo, bem puxado. Tá até difícil para todo mundo. Tá complicado. Eu esqueci de te enviar essa sugestão que você tinha me pedido na última. Tá? Hoje está sendo o dia que eu estou chegando mais cedo em casa. Os outros dias eu estou chegando 10, 11 horas, né? E indo para a empresa 7 horas da manhã. O que acontece? Quando eu tinha dado a sugestão sobre a questão dos sistemas. E aí eu vi que você colocou, que está no programa aí, a análise do projeto de sistemas fixos especiais de água e gás. Até você mesmo citou o FM200, hoje nós temos o Novec, temos o VESDA, enfim. E aí eu tinha sugerido para a gente acrescentar, ao invés de deixar só análise do projeto, porque não adianta a gente somente fazer a questão da análise do projeto e o profissional não ter o conhecimento do sistema em si. Então eu tinha pedido para colocar sobre, igual está aí, ó, características e especificações de extintores de incêndio. De repente, colocar um tópico a mais e falar sobre as características e especificações dos sistemas fixos especiais de água e gases. Porque para que o profissional também ele tenha um conhecimento disso. Porque até então, a gente tem que lembrar que a gente vamos estar formando líderes. É importante o líder ter o conhecimento desses tipos de sistemas, porque às vezes a maioria dos bombeiros, quando chegam para trabalhar, eu falo se deparar com a situação na empresa ao qual eu trabalho, onde nós temos quase 100 bombeiros, eu posso contar nos dedos quem de fato tem o conhecimento do sistema fixo, principalmente o Novec, o FM207, o VESA. Então quase ninguém conhece o VESA, nem militar conhece o sistema VESA, que é um sistema de aspiração, né, de detecção por aspiração. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente colocar também, a fazer esse acréscimo e trazer sobre as características e especificações desses tipos de
sistemas, para que o profissional ele conheça sobre a manutenção, conheça sobre a operação desses sistemas, porque, querendo ou não, dependendo do ambiente onde ele for ser líder, ele vai ter que treinar aquele bombeiro que estiver adentrando. Então, é importante também ele ter esse conhecimento, às vezes uma solução simples que ele pode trazer naquele sistema caso de falha, questão de bloqueios. Então, ele tem que também, vai ter que ter essa missão de informar para aquele bombeiro que vai estar chegando, às vezes, ele nunca teve conhecimento, que eu posso falar que pode contar nos dedos escolas que ensinam sobre esses sistemas, né, fixos, para que ele possa realmente conhecer como funciona esse sistema. E até amanhã, se der uma emergência, por exemplo, eu tive aqui numa unidade a qual nós atendemos, um problema que o sistema aqui se usa o Novec. O Novec disparou do nada e tipo assim, e o local tem câmeras, tem tudo, então não, tipo assim, não foi nenhuma poeira, não foi nada que entrou no sistema de detecção e que fez acionar, acionou e traduzindo, houve vazamento do gás. E todo mundo sabe, quem conhece o sistema, que a recarga do sistema é caríssima. Chega a 80, 90 mil reais a recarga de um sistema desse. Né? Então, até hoje, para vocês terem uma ideia, estão fazendo investigação para descobrir o que ocasionou o vazamento do sistema. E aí, o bombeiro que estava lá de plantão no dia teve que elaborar um relatório sobre o sistema, de como funciona o sistema, o que pode ter sido acontecido, enfim. Então, até para quem for líder, ter que elaborar relatórios, falar sobre o sistema, questão de manutenção do tipo, ele tem que ter um conhecimento prévio disso aí também. Então, assim, deixo para encerrar minha fala essa questão de colocar essa possibilidade de acrescentar sobre colocar características e especificações desse tipo de sistemas, porque hoje nas indústrias cada vez mais estão adquirindo esses sistemas. Então a gente tem que ter realmente profissionais que vão ser líderes, que realmente conheçam e saibam lidar e também saibam passar informação para aqueles que vão estar chegando também em relação a isso. Tá? E parabéns ao Fábio, ao Vagão aí pela questão da APH. Eu estou lá no grupo acompanhando a discussão do APH, então vai ser um embasamento bem sólido em relação ao profissional. Tá? E aí encerro minha fala aí. Obrigado, boa noite. Obrigado, Emanuel. Alguém ainda para comentar sobre algum ponto? Fabrício, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria saber, assim, eu estava vendo no ponto de APH, e observei que são 210 horas, né, da disciplina, e só 60 horas de aula prática. Não haveria possibilidade de aumentar essa hora prática, não? Porque o que acontece aqui? Aqui nos cursos mesmo de formação de bombeiro civil, aí eles não praticam muito, né? Então, o que acontece? Quando acontece alguma emergência, então, os alunos, até o bombeiro civil formado mesmo, eles já estão fazem aquela abordagem, fazem um atendimento mecanizado, de acordo com o que foi passado para ele na sala de aula, porque justamente ele não vivenciou muito a prática. E a gente sabe que cada organismo reage diferente, cada situação tem o seu dinamismo. Então, essa é a minha dúvida. Não poderia aumentar essas 60 horas que é obrigatória a prática para mais, não? Antes de eu passar para o Wagner e para o Fábio, o objetivo desse currículo é dar requisitos mínimos, estabelecer quantidade mínima mesmo, mínimo. Estabelecendo a quantidade mínima, a gente chegou a 60 horas em um primeiro momento para somar, para chegar às 200 horas, porque você tinha outros pontos que tinham que ter práticas também. Então, para garantir que esse aluno fosse para a sala de aula e aprendesse, então, foram fixados alguns itens que, obrigatoriamente, ele deveria fazer essa prática. E aí foi fixado com base em quê? Com base na NBR 16877. Tá? Wagner, pode falar, e Fábio, pode falar, fiquem à vontade. Então, como você mesmo... Obrigado aí, Jô,
pelo questionamento, a ideia é essa mesmo. Como o próprio Fabrício falou, a 60 horas ela está fixado como mínimo, né? Então a gente sabe que o conteúdo prático ele vai passar muito mais do que isso, né? O que a gente está estabelecendo nesse momento é o mínimo que tem que ter. Agora, não necessariamente você precisa fazer só 60 horas, tá? Então, o mínimo é obrigatório. É claro que você vai estar falando de sistema fisiológico, de anatomia, você já pode, né? Você tendo o boneco, você já começa a questionar o aluno, ele começa a praticar ali onde estão os sistemas, tal, né? Na hora de análise primária, secundária, e tudo isso conta também como a atividade prática, né? Então, a gente estabeleceu o mínimo de 60 horas, tá? Mas está aberto para que cada profissional, obviamente, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que captam bastante só no visual, outros precisam pôr a mão na massa para poder aprender. E é isso que vai dar o diferencial com o professor durante a aula. Se ele está vendo que a turma está tendo uma dificuldade, né, em absorver o mínimo, ele vai ter que ofertar mais para essa turma, né? Então, a gente só colocou o mínimo para ter um parâmetro de mínimo, né? Mas, obviamente, né, eu sou um que a prática nas minhas aulas é o que mais tem. Então, 60 horas, com certeza, não vai ser suficiente para mim. Eu, como professor, dando aula, entendeu? Pelo menos umas 100, 120 horas, no mínimo, de prática, porque eu sei que o profissional, ele, em muitas escolas de formação, ele sai carente realmente dessa prática, né? E por conta disso aí a gente tem os simulacros, simulados e outras atividades que englobam também com a parte prática. Não sei se te respondi, Jô, se o Fábio quer complementar algo. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a situação dos extintores, Fabrício, se você puder voltar lá naquele ponto lá. Resolvido, Jô? Isso, eu queria Obrigada, falar sobre resolvido. Esclareceu mesmo. Obrigada. Nada. Bom, deixa eu falar aqui que eu acabei não falando lá com Samuel, né? Foi o Samuel que perguntou aqui a questão do fixo. Emanuel, Emanuel, desculpa. Oh. Ô, Fabrício, posso... Rapidinho, Fábio, rapidinho. Tá, a gente colocou aqui, Emanuel, caracterização e deixa eu abrir aqui para vocês voltar. Características e especificações de hidrantes, sprinklers e extintores. Por que esses 3 pontos? Porque, de fato, eles são obrigatórios. O curso ele pode ter a questão dos gases, falar sobre os gases, águas especiais, a questão... Pode falar. Ele pode entrar, caracterizar, especificar? Pode. Mas a gente sabe também que há um trabalho muito forte. Tem alguém com o som ligado aí? Tá entrando aqui. Pronto. Há uma questão aí muito forte dos fornecedores. Os fornecedores eles trabalham muito forte, tanto nesses gases específicos, quanto no sistema fixo também de água, né? Então, por isso, a gente pensou lá no início em não colocar essas características. Um exemplo fácil, tá? Quando a gente fala em especificação de chuveiro automático, a gente não está falando só sobre cores. A gente está falando sobre o quanto que ele vai dar de vazão, quanto que ele vai liberar de água durante algum determinado tempo, onde ele vai ficar fixado. Então, saber o que está trocando pelo que, se ele consegue identificar. O técnico ele precisa identificar essa troca bem. Então, por isso que a gente colocou e por isso que a gente não colocou a questão dos gases, que a gente sabe que tem uma força muito, muito grande dos fornecedores
entregando muito conteúdo, porque se trata de marcas específicas, de patentes muito, muito fortes, que eles trabalham muito intensamente no treinamento e no treinamento até de manutenção mesmo. As empresas que fazem a manutenção, elas passam por esse treinamento. Mas nada que um coordenador, que um professor coloque. Não, vamos caracterizar e especificar também os tipos de gases que são importantes, tá, para o nosso setor aqui, que atende muito a indústria. Fábio, pode falar, mas lembrando, pessoal, a ideia aqui é a gente só fechar tudo para a gente entregar esse documento, tá? Não, pode falar. Fabrício, era o mesmo ponto lá sobre a parte de extintores, se você puder voltar lá, o segundo parágrafo ele já destaca já a parte de extintores já completa. Porém, lá embaixo, o penúltimo, se eu não me engano, ele já cita lá a parte de sistemas fixos especiais, né, de água e gases também. Então, de qualquer forma, quem receber a grade, ele já vai conseguir deduzir o que deve ser mostrado, que a gente não consegue montar uma grade, um plano, falando de todos os detalhes. Então, a gente tem que montar um texto, né, genérico, que a pessoa compreenda e saiba aonde o profissional tem que chegar, né? Então, assim, só para destacar que foi pensado de forma antecipada, isso, mas, porém, a gente não consegue, senão a gente vai ter que fazer um livro e não, né, um plano um roteiro, um plano de ensino, né? E outra coisa que eu ia falar também, sem ser a parte dos extintores, que seria a parte já da parte do APH mesmo, né? Foi a parte de biossegurança, que a gente se preocupou demais com essa parte, né? Por mais que ela esteja no finalzinho lá, cabe a cada profissional, professor, saber destacar isso, né? Como um todo, né? A gente sabe que a gente tem algumas disciplinas que elas já aplicam como matéria separada, mas, de qualquer forma, a gente também tem APH em resgate, em emergência química, em incêndio, né? Então, assim, por mais que estejam aí, a gente está com esse sistema também distribuído em todas as matérias para aplicar, né? De qualquer forma, foi o que a gente conseguiu fazer e passar para vocês. Então, tem alguns pontos que precisa ter uma atenção maior e a gente fica nessa parte, né, de observação de cada professor, né? A gente sabe que a gente tem um curso que a gente tem que atender o mercado, a gente não pode dar um passo para trás, criar mais um profissional que ele que o mercado não absorva ele, mas também a gente não consegue colocar tudo, porque essa área do bombeiro ela é imensa, ela é muito ampla, né? Então, a gente tinha 1000 horas para conseguir montar um plano e apresentar, né? E, de qualquer forma, eu estou bem satisfeito, Fabrício, com todas as atividades aí, tudo que a gente conseguiu. Eu acho que o curso e o profissional ele veio para ficar mesmo, e a gente espera que o Conselho de Classe dê as atribuições necessárias para ele, né? De qualquer forma, o que a lei solicita, acredito que a gente atende muito bem aí com essa grade aí passada hoje. Beleza? Obrigado, Fábio.